Por que o pecado não consegue ficar oculto? Por que o pecado não tem sucesso em ficar escondido por muito tempo? Certa vez eu li algumas linhas que nunca mais saíram da minha cabeça, da minha mente. E elas diziam assim: a alma é medida por seus voos, alguns baixos e outros altos. E o coração é conhecido por suas delícias. E os prazeres nunca mentem. Os prazeres nunca mentem. Para mim, essa última linha, essa última frase, é a pedra de toque da vida. Os prazeres nunca mentem. Essa frase ficou presa em meu cérebro, em minha mente, por décadas, como uma faca afiada, e ela corta muitas das superficialidades ou racionalizações e vai direto ao cerne da questão da nossa vida. O que importa para o meu coração? É sobre isso. Os prazeres nunca mentem. Isso não significa que as coisas que achamos agradáveis ou chamamos de prazeres nunca são enganosos, ou nunca as coisas que chamamos de agradáveis nunca são enganosas. Muitas são, e muitos prazeres são enganosos, como Hebreus 11, 25 diz. E todos nós sabemos isso por experiência pessoal. Em vez disso, o que a frase significa ao dizer que os prazeres nunca mentem, significa que o prazer é o denunciante infalível do nosso coração. O prazer é a maneira que o nosso coração usa para nos dizer onde realmente está o nosso tesouro. E é exatamente isso que Jesus diz em Mateus 6, 21. Que onde está o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. E o prazer mostra isso. Então, quando algo mal nos dá prazer, não temos o que poderíamos chamar de problema de prazer. Nós temos um problema com o tesouro. Então, o medidor de prazer está funcionando conforme projetado, apesar de estar mostrando claramente o que o coração é. Então, o que há de errado é o que o nosso coração ama, né? E o prazer é simplesmente, o prazer naquela coisa má, é simplesmente o sopro do apito, é simplesmente o toque de alarme. Porque nós podemos mentir com os nossos lábios sobre o que amamos, não é? Mas os nossos prazeres, eles nunca mentem. E o que acontece com nossos tesouros que dão prazer, sejam bons então ou maus, é que não podemos mantê-los escondidos, pelo menos não por muito tempo, pelo menos não sempre. O que realmente amamos não pode deixar de abrir um caminho que vai do nosso coração invisível, que as pessoas não podem ver, para a visão clara do que fazemos ou não fazemos, do que dizemos ou não dizemos, do que dizemos ou do que calamos. E é por isso que Jesus então nos disse que, ao discernir se um crente professante é verdadeiro ou falso, nós devemos examinar os seus frutos, porque nós podemos dizer, as árvores frutíferas, elas nunca mentem. Então o fruto é uma das metáforas favoritas de Deus para descrever aquilo que nossa vida produz organicamente, com base no que nossos corações acreditam e realmente amam. Então Deus emprega isso repetidamente em toda a Bíblia. No Salmo 1:3, Provérbios 14:14, Isaías 30, verso 10, Jeremias 17:10, Mateus 3:8, Jesus fala isso em João 15:8, e tem aquela famosa lista de Paulo em Gálatas 5, 22 em diante. E para o nosso ponto, essa parábola de Jesus é particularmente incisiva, porque Jesus
fala para nós exatamente a respeito disso, dizendo assim: cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro eles são lobos famintos ou lobos devoradores. Você os reconhecerá, Jesus diz, por seus frutos. As uvas, ele pergunta, são colhidas de espinheiros, ou os figos em cardos? Portanto, toda árvore saudável dá frutos bons, mas a árvore má dá frutos ruins. Uma árvore saudável não pode dar frutos ruins, ele diz. Nem uma árvore doente pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, você os reconhecerá por seus frutos. É Mateus 7, a partir do verso 15. Então, esse é um processo de avaliação que nós podíamos dizer extremamente simples. Nós reconhecemos quem é verdadeiro e quem é falso pelos seus frutos, é o que Jesus diz. O que eles fazem e não fazem, o que dizem e o que não dizem. Então, um espinheiro, ele pode insistir, é óbvio que é uma videira, mas se não der uvas, bem, não adianta. É inútil a insistência dele em dizer que é um espinheiro. Uma árvore doente pode insistir que é saudável, mas se o fruto estiver doente, então o fruto nunca mente, como os prazeres nunca mentem, porque o fruto é aquilo que flui daquilo que o coração ama. Então, da abundância do coração, a Bíblia diz, a boca fala e os comportamentos fluem. Então, em Lucas 6, a partir do 45, Jesus diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. Não é aquilo que o coração ama, aquilo que o coração realmente tem prazer. E o homem mau tira coisas mais do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós podemos mentir com os lábios sobre o que amamos, mas as árvores frutíferas nunca mentem. Isso é para ser, eu diria, enervante. Fé, não fruto, é um instrumento pelo qual nós somos salvos. Nós somos salvos pela fé e não pelo fruto. Como, por exemplo, Efésios 2:8 diz. Mas a fé é revelada pelos frutos. Sem frutos, sem fé, como Tiago 2,17 diz. Fruto ruim, árvore ruim. Mateus 12:33. Deus vê o coração, como está em 1 Samuel 16:7 ou Atos 1:24. Mas nós podemos ver apenas o fruto da fé. Nós não podemos ver a fé. E é por isso que Jesus disse: você os reconhecerá pelos seus frutos. Nós não temos como reconhecer pela fé. Então, apesar disso, nós temos que expandir um pouco mais o nosso pensamento. Árvores levam tempo para crescer. Então, falsos irmãos e irmãs têm sido um flagelo de partir o coração para a igreja desde o início, quando Judas se juntou ao grupo de discípulos como um diabo entre os santos, como está em João, não é? Jesus diz, então Jesus respondeu, diz João, não fui eu que os escolhi os 12, todavia um de vocês é um diabo. E João, agora olhando para trás, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo, como sabemos. Então, quando a rede do reino é lançada no mar do mundo, Jesus diz, ela puxa peixes bons e ruins que devem ser separados posteriormente. Ou seja, o chamado geral pega muitas vezes pessoas que jamais são regeneradas, mas o chamado eficaz separa posteriormente isso. Então é óbvio que a igreja tem cristãos nominais, na igreja visível, mas Deus faz a separação através do chamado
eficaz. Então, quando a semente do reino é semeada no campo do mundo, não é? O inimigo semeia sua própria semente no campo onde Deus semeou a semente do reino, fazendo com que o joio do diabo cresça junto com o trigo de Deus e deva ser separado mais tarde. É o que Jesus diz em Mateus 13, 36 em diante. Então essa última parábola em particular ilustra uma realidade difícil para nós, porque então muitas vezes leva algum tempo até que possamos saber a diferença entre o trigo de Deus e o joio do diabo. Então a palavra grega traduzida para o português como erva daninha, que é o joio nessa parábola, é zizanion, que os leitores originais entenderam, não é, em particular como joio. E o joio é conhecido como o gêmeo do mal do trigo há milhares de anos, porque na forma de semente e no desenvolvimento inicial ele se parece muito com o trigo, o joio, mas ele é tóxico para os humanos e ele deve ser separado na colheita. Portanto, quando Jesus diz vocês ou você os reconhecerá pelos frutos, ele quer dizer que reconheceremos irmãos e irmãs verdadeiras e falsos quando eles atingirem um certo nível de maturidade e seus frutos, seja trigo ou joio, puderem ser vistos por nós. Então, Judas, Ananias e Safira, e Simão, o mago, todos pareciam trigo aos discípulos no início. É o que Atos 5, de 1 a 11 conta, 8, 9, 24, ou seja, os discípulos, por exemplo, eles não perceberam que Judas era joio. Teve que se esperar um tempo, levou ali 3 anos, até que o fruto evidenciou, mas ele foi joio o tempo todo. Então, até que o fruto tóxico da sua falsidade se tornou visível, os outros discípulos não podiam saber se ele tinha fé verdadeira. Nós não vemos a fé. Então, o que torna todo esse processo ainda mais complicado é que árvores boas, às vezes, agem de maneira pecaminosa e dão frutos ruins. Arão e o bezerro de ouro, em Êxodo 32, nós temos Davi e Betsabá, em 2 Samuel 11, nós temos Pedro negando Jesus, em João 18, e nós temos Pedro e Barnabé agindo hipocritamente, em Gálatas 2, nós temos vários coríntios agindo com orgulho, processando uns aos outros e se envolvendo em vários outros pecados, como você vai poder ver em 1 Coríntios 4, 8, 5, 1, 6 de 1 a 8, 8, 1. Esses não são frutos bons, não é? Então eles eram árvores ruins? Não necessariamente, já que não posso responder, por exemplo, por todos os coríntios da igreja de Coríntios. É óbvio que lá havia alguns que eram e alguns que não eram. Então, por que então isso acontece e ainda assim nós temos as ferramentas adequadas? Porque quando confrontados, eles deram frutos em conformidade com o arrependimento, como está em Mateus 3, 8. Não é? Quando confrontado, Pedro deu fruto em conformidade com o verdadeiro arrependimento. E os frutos ruins provaram ser uma anomalia em um contexto de longo prazo de dar bons frutos e continuar durante a vida dando bons frutos. Então, nós temos o teste de qualidade de frutos. Na era da Nova Aliança, é aqui que a disciplina da igreja se torna crucial. Em Mateus 18,15, por exemplo, Jesus diz: o irmão que, ao ser confrontado com o seu pecado,
ouve e se arrepende verdadeiramente deve ser considerado um verdadeiro irmão, ou seja, uma árvore boa, não é? Mesmo tendo um episódio de fruto ruim ou de frutos ruins. Mas um irmão, entre aspas, que se recusa a ouvir, mesmo quando repetidamente confrontado no contexto da comunidade da aliança, de uma igreja local, deve ser considerado um descrente, uma árvore ruim. Porque seus frutos ruins parecem normalizar o pecado. Os seus frutos estão normalizando o pecado, em vez de o pecado ser uma anomalia na sua vida. Aquele fruto ruim contínuo que não recebe confrontação normaliza o pecado. É o que Jesus diz em Mateus 18, 16, 17. Essa disciplina da igreja não determina a natureza da árvore, só Deus faz isso. Paulo claramente espera que a excomunhão de um membro imoral da igreja de Corinto se torne um meio do seu arrependimento verdadeiro e salvação, como está em 1 Coríntios 5:5. Mas uma vez que só podemos avaliar uma árvore por seus frutos, nós devemos chamá-la como a vemos, não é? Então, e se a disciplina severa resultar em arrependimento, provando que a árvore é boa, nós transbordaremos de alegria. Então, ao testar a qualidade do fruto de uma pessoa, raramente devemos fazer essa avaliação por conta própria apenas. É um negócio arriscado, uma vez que temos a tendência de minimizar nossa trave e aumentar o cisco no olho de outra pessoa, como Jesus diz em Mateus 7:3. Então essa avaliação deve ocorrer no contexto de uma igreja, como 1 Coríntios 5:11 até o 13 diz, onde nossas percepções limitadas e tendências experimentais e temperamentais particulares podem ser mitigadas por um grupo mais amplo, liderado por pastores maduros e criteriosos. Então, também somos chamados para avaliar a qualidade do nosso próprio fruto, como 2 Coríntios 13:5, por exemplo, diz. Mas eu diria que, assim como não devemos avaliar os frutos de outros isoladamente, não devemos também avaliar os nossos próprios frutos simplesmente e sempre isoladamente, porque o nosso orgulho ele distorce nossa autoavaliação de maneira exaltantes ou então condenatórias, ou exagera para um lado ou exagera para o outro, tem essa tendência. Então, os irmãos e irmãs que mais nos observam e nos conhecem melhor costumam nos avaliar de uma maneira mais criteriosa do que nós mesmos. Então, nós precisamos do seu encorajamento e das suas exortações para nos ajudar a ficarmos cientes do engano do pecado de uma maneira que não ficaríamos se tivéssemos apenas entregues a nós mesmos. É o que Hebreus 3, a partir do 12, diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Você vê nossa disposição de receber suas observações, exortações e nos arrependermos quando necessário é um sinal de uma boa árvore. Por quê? Porque o verdadeiro arrependimento em si é um bom fruto. E o fruto consistente ao longo do tempo é o que confirma a espécie de uma árvore. Então, prazeres, deleites consistentes e controladores ao longo do tempo nunca mentem. Esses prazeres sempre saem de nossos corações para atividades externas, para as nossas palavras, para aquilo que falamos ou aquilo que não falamos,
para as nossas ações, que revelam o que nós valorizamos, o que amamos, o que é o nosso tesouro. Jesus chama isso de frutos. Eles são a única maneira pela qual a igreja ou o mundo podem diferenciar um cristão verdadeiro de um falso. Então é por isso que Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim mostrais ser meus discípulos. João 15, verso 8. Porque você vê, assim se torna visível os prazeres do nosso coração, o nosso tesouro. Assim é mostrado realmente, finalmente, pelo que fazemos ou não fazemos, pelo que dizemos ou não dizemos consistentemente ao longo de um tempo, se Jesus realmente é o nosso tesouro e controla a nossa vida. Como Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os amou e se entregou por eles. Deus queira que, por sua graça, nossas vidas mostrem o bom fruto consistente ao longo do tempo. Amém, querido? Amém.